Bondade, esse é o tema de hoje. Eu sou a Gesânia Braga e escrevi esses textos para compor o projeto Pão de Cada Dia da igreja em que congrego, Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Anápolis, Goiás, Brasil. Falando sobre o fruto do Espírito, hoje eu quero falar sobre exercer a bondade na vida em sociedade. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A bondade é a amabilidade em ação. Sempre que falamos em bondade, devemos pensar em obras, pois é uma virtude que vai além da teoria, diz respeito ao exterior do homem. Nós vivemos em sociedade, seja morando na cidade ou no campo, convivemos com várias pessoas que seguem as mesmas leis, vivemos em grupos organizados. E, sendo membros dessa coletividade, podemos servir aos outros com generosidade. O homem justo trata o outro com o que ele merece, mas o bondoso é generoso e trata o outro bem, mesmo sem este merecer, assim como um dia foi tratado por Deus. Conforme a Bíblia Sagrada, as boas ações são consequências da transformação causada por Jesus na vida do homem. Assim, uma vez salvo, o Espírito Santo produz no homem a virtude da bondade, e este começa a ter ações bondosas na sociedade em que vive. Lucas capítulo 18, versículo 18 e 19. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Quando Jesus foi questionado por esse jovem, ele o leva a refletir sobre sua própria falta de bondade. O jovem afirmou que guardava todos os mandamentos, ou seja, teoricamente era um cumpridor da lei, mas na prática não cumpria o primeiro, amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Porque, apesar de tê-lo chamado de bom, não quis cumprir sua ordenança e vender seus bens. Logo, tê-lo chamado de bom foi uma mera formalidade. O jovem também não cumpria o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, pois não era capaz de abrir mão dos seus bens em favor do outro. Ou seja, suas riquezas estavam acima do seu Deus e do seu próximo. Nesta ocasião, o objetivo de Jesus não era negar sua bondade. Em João capítulo 10, versículo 11, ele diz: Eu sou o bom pastor. Mas o objetivo de Jesus era mostrar ao jovem que a bondade de Deus tem um elevado padrão, que infelizmente não foi alcançado por ele, pois se retirou triste. Se você se comparar com outras pessoas da sociedade em que vive, seus vizinhos, colegas de trabalho e familiares, pode até acreditar ser uma boa pessoa. Apesar disso, mesmo as pessoas que se consideram naturalmente bondosas precisam de Cristo para a salvação. E após a conversão, atingirão o padrão divino de bondade, devido ao desenvolvimento do fruto do Espírito, e serão capazes de realizar boas ações. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A palavra de Deus nos ensina a fazer o bem a todas as pessoas, sem exceção. E o bem pode ser feito de várias maneiras. Uma das maneiras efetivas que temos de fazer o bem à sociedade em que vivemos é orarmos constantemente por ela. Paulo nos alerta sobre a necessidade desse tipo de oração. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Logo, mesmo tendo várias causas pessoais para serem apresentadas diante de Deus, precisamos orar por todos os homens, com atenção especial aos que exercem algum tipo de autoridade, como os pastores, que exercem autoridade eclesiástica, o presidente, que exerce autoridade civil, o policial, que exerce autoridade policial, o juiz de direito, que exerce autoridade judiciária, os pais, que exercem autoridade sobre os filhos, entre outros. E a nossa oração deve ser uma súplica, ou seja, um pedido insistente e humilde a Deus para que visite essas pessoas, os capacitando no exercício de suas funções. Ore hoje com fé. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Atos capítulo 11, versículo 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé foi um companheiro de Paulo nos tempos da igreja primitiva, e a Bíblia diz que Barnabé era um homem bom. Ele chegou a vender uma propriedade e entregou o dinheiro da venda do imóvel aos apóstolos para que as necessidades dos mais pobres da igreja de Jerusalém fossem sanadas. Desapegar do dinheiro é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Por isso a palavra de Deus nos alerta em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. As ações que favorecem a sociedade podem ser tomadas pela igreja de forma coletiva, como uma organização, como, por exemplo, a construção e manutenção de creches, abrigos e orfanatos, doações de cestas básicas e doação de roupas e calçados. Mas a atitude também pode ser individual. O cristão tem a liberdade de, assim como Barnabé, realizar doações individuais. Mas além de doações financeiras, podemos doar nosso precioso tempo, voluntariando de forma autônoma ou vinculada a ações de ONGs, organizações da sociedade civil ou prefeitura, desde que estejam em harmonia com os princípios cristãos. Não podemos deixar de fazer o bem porque o mundo é mau ou porque é responsabilidade das autoridades ou governantes. Seja um representante de Jesus na sociedade em que você vive. Seja um protagonista da bondade. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É tão bom quando somos servidos, seja com um copo de água gelada, uma cadeira para sentar, ou quando ganhamos um bolo gostoso do vizinho. Mas Jesus, quando esteve nessa terra, deixou claro que ele não veio para ser servido, mas para servir. Se o próprio Filho de Deus preferia servir, qual deve ser nossa atitude como seus imitadores? Servir, sem dúvida. Além de servir, Jesus veio para resgatar a muitos, a todos quantos o aceitarem. E a nós deixou a missão de ir por todo o mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Para cumprirmos esse ID de Jesus, podemos fazer evangelismo associado a projetos de ação social, voltado às crianças, jovens, adolescentes e adultos. Como, por exemplo, doações de cestas básicas, brincadeiras infantis, esporte para os adolescentes e cuidados de saúde aos idosos. No entanto, devemos ficar atentos. Essas boas ações que visam atender o ser humano integralmente não são mandatórias para que ocorra o processo de salvação.
O sangue de Jesus é suficiente para salvar o pecador e levá-lo desse mundo para o céu, garantindo-lhe a vida eterna.